Ele não é aquela pessoa que só porque está com uma dificuldade, pronto, ele já abandona tudo, já desiste de tudo. Então isso é ter equilíbrio espiritual. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais um dia para falar um pouco da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 6, segundo trimestre de 2023, da Revista dos Jovens, tá? Falando aqui sobre os ensinos dos Salmos, né? E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre o Salmo 42. Amém? Peço a vocês que compartilhe esse vídeo, né? Comente aquilo que você achou desse vídeo, se foi bom, se foi ruim, alguma coisa que você gostaria de acrescentar, né? Alguma ideia que você quiser trazer para nós será muito bem-vinda, né? Curta e ative o sininho do canal para que você possa receber todos os vídeos imediatamente. Amém? Hoje aqui, como eu falei, na lição 6, o título da lição é O Anseio da Alma por Deus. O Anseio da Alma por Deus. Nós vamos estudar aqui o Salmo 42. Como nós falamos na primeira aula, né, na primeira lição desta revista, o Salmo ele é dividido em 5 partes. Né, em 5 partes. Nós temos aí o Salmo 1 a 41, né, a primeira divisão vai do Salmo 1 a 41. Nós, inclusive, estudamos aqui o Salmo 1. E depois a segunda divisão do Salmo 42 a 72. Terceira divisão, Salmo 73 a 89. Quarta divisão, Salmo 90 a 106. E a quinta divisão, do Salmo 107 ao Salmo 150. Hoje nós vamos iniciar aqui a segunda divisão, o segundo livro dos Salmos, que inicia-se no Salmo 42. Amém? É, Como sempre nós orientamos, leia com calma o texto áureo, leia com calma o resumo da lição, né? Explique para os jovens aí os objetivos da lição, para que todos estejam cientes. O texto áureo desta lição, lição 6 de 7 de maio de 2023, está no Salmo 42 e no verso 1, que diz assim: Como o servo ou cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Algumas traduções trazem assim como a corça, tá? Mas nós vamos ficar com essa daqui porque está na revista. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, verso 1. Resumo da lição: a nossa alma suspira por Deus. Sua presença traz sentido à nossa vida. Não podemos viver sequer um dia sem o Senhor. Que bênção, né? Que glória. A leitura bíblica em classe, todo o Salmo 42, tá? Do versículo 1 até o 11. Então, mais uma vez, leia pausadamente, com todos os jovens em sala de aula. Se possível, né? O ideal é que todos os jovens leiam a revista em casa. Leiam a revista em casa. Até porque, em muitas situações, não é possível ler todos os tópicos da revista, né, da lição, em sala de aula. E a revista pertence ao aluno, pertence àquele que está adquirindo. Então, ele precisa fazer uso para que todos estejam inteirados na lição, né, por dentro aí do assunto que será tratado em sala de aula. Mas, né, mesmo assim, ainda é necessário que nós venhamos ler os textos da revista, né? E se algum aluno não entendeu, leia pausadamente, leia novamente, né? Se possível, peça para que cada um leia, para ficar a aula mais interativa. Objetivos da lição: compreender que a alma
humana suspira por Deus. Compreender que a alma humana suspira por Deus. Então, um dos objetivos é compreender que a alma humana suspira por Deus. Segundo objetivo, mostrar as características da alma que se encontra abatida. Mostrar as características da alma que se encontra abatida. Objetivo 3, explicar como podemos fortalecer a esperança em tempos difíceis. Amém? E aí nós temos a introdução. O estudo do Salmo 42 traz lições preciosas para a vida espiritual. Nele, veremos que passar pela juventude desejando a presença de Deus é uma bênção. Isso não significa que as dores da alma não serão sentidas, mas que, uma vez na presença de Deus, a nossa alma é preenchida e estaremos prontos para vencer os desafios que a vida nos impõe. Aprenderemos, portanto, que a nossa profundidade devocional determinará a qualidade do nosso futuro. Amém? E aqui nós já entramos no tópico 1, que diz assim: a alma que suspira por Deus. E aí a revista nos traz 3 subtópicos. O primeiro subtópico é Introdução ao Salmo 42, o segundo, a alma anseia por Deus, e o terceiro, a capacidade da memória, uma faculdade da alma. Ok? Como nós falamos aqui no subtópico 1, Salmo 42, ele é a introdução do livro 2, da segunda divisão do livro dos Salmos, né? Essa segunda divisão vai do Salmo 42 até o Salmo 72, ok? Do Salmo 42 ao Salmo 72. E esse Salmo 42, ele foi escrito pelos filhos de Corá, né? Os filhos de Corá que eram levitas e eles eram encarregados, inclusive, também de, né, preparar o louvor ali na casa de Deus, preparar o louvor ali no templo. Eles eram responsáveis por diversas coisas, inclusive até mesmo eram encarregados aí de separar o louvor na hora do culto a Deus. Então este salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Amém? E nós temos aqui também o subtópico 2, a alma anseia por Deus. A alma anseia por Deus. Este salmo ele tem um contexto, né? Quando nós lemos esse salmo, nós percebemos que o autor, o compositor deste salmo, ele desejava veementemente, né? Ele desejava assim absurdamente a presença de Deus, estar na presença de Deus. Ele tinha um desejo muito grande em estar na presença de Deus. E ele usa uma comparação, né, deste animal, que é o cervo ou servo, né? Ou até mesmo a corça, que é a fêmea deste animal, ou até mesmo também é conhecido como o veado, né? Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Assim diz o salmo, o versículo 1 deste salmo, né? Então ele faz uma comparação, parece que ele observa, né, este animal, como que esse animal vive, e ele faz uma comparação com a sua vida. Ele faz uma comparação com a sua vida. O que que tem aqui o servo, né? Como que ele vive? Ele anseia, ele tem um olfato, né, muito aguçado, né? E ele consegue detectar água a quilômetros de distância. A quilômetros de distância. Então ele corre desesperadamente para chegar até a água. Primeiro, para saciar a sua sede, né? E segundo, para ele se lavar, porque ele tem um odor e que esse odor ele traz a presença do inimigo, né? Ele se torna ali uma presa por causa do seu odor. Então ele desesperadamente ele corre para achar água, né? E ele tem essa habilidade, né? De detectar a água a quilômetros de distância de onde ele está. E aí o salmista, né? Ele pensando nisso, ele fala assim: Senhor, a minha alma deseja por ti da mesma forma que o servo ou a corça deseja pelas águas. E aí puxa vida, né? É uma forma assim tão maravilhosa que é colocada nesse salmo que se a gente for se colocar
no lugar desse salmista, a gente vai entender que, na verdade, não tem sido assim a nossa vida, né? É uma realidade. A gente não deseja tanto assim estar na presença de Deus. Inclusive, eu até me coloco nessa posição, porque às vezes a gente vai para a igreja, irmão, só pela misericórdia de Deus, né? A gente vai para oração, para um culto, só pela misericórdia, né? Não desejando tanto assim como diz nesse Salmo 42. Entretanto, né? Esse salmista, nós percebemos que ele estava em um momento de angústia em que ele não podia adorar a Deus, em que ele não podia adorar a Deus, em que ele desejava estar na casa de Deus, mas ele não podia. Ele não podia. É por isso que ele fala: "Olha, Senhor, a minha alma suspira por ti. Minha alma suspira por ti. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo." E aí ele faz uma pergunta para si mesmo, no verso 2: "Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus?" Perceba o desejo que esse salmista tem, né, em estar na presença de Deus. Nós tivemos um período aí em que algumas pessoas, né, algumas igrejas ou muitas igrejas não puderam estar na casa de Deus para adorar a Deus, né? Nós tivemos um longo período fazendo lives em que, de certa forma, algumas pessoas desejaram, né, desejaram ardentemente estar na presença de Deus e não puderam. Entretanto, outras pessoas, assim que terminou este período privativo dos cultos, eh, não voltaram para a casa do Senhor, né? Então perceba que algumas desejam e outras não desejam. Isso é algo até pessoal de cada um. E ainda mais, né? O salmista ele demonstra aqui também um certo abatimento. Ele estava muito abatido, muito abatido. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, no verso 3 diz assim: "As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus no momento de angústia?" Né? E aí ele fala assim também, aqui no versículo 5 diz assim: "Por que está batido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Por que está batido a minha alma? E por que te perturbas em mim?" Então a gente percebe que esse salmo traz a ideia de que a pessoa que está compondo esse salmo, essa pessoa está muito abatida, está entristecida, está angustiada, né? Então é essa a ideia que o salmo traz. E aí no subtópico 3 diz assim: "A capacidade da memória, uma faculdade da alma." E nós sabemos que o corpo, alma e espírito, nós temos o corpo, alma e espírito, né? O espírito tem suas faculdades, a alma tem suas faculdades, e uma das faculdades da alma é a memória. Ou seja, está na nossa alma depositada, armazenada todas as nossas memórias, o subconsciente está na nossa alma. E aí o salmista ele faz menção disso aqui, né? Ele faz menção disso no salmo. Porque ele coloca aqui, olha, no versículo 6: "Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte." Então perceba que a memória traz para nós algumas coisas, né? A memória pode trazer momentos de tristeza, a memória pode trazer para nós, eh, pode trazer para nós mais angústia ainda, quando a gente começa a remoer determinadas situações da nossa vida que nos trouxe tristeza, né? E aí eu quero usar a palavra de Deus que fala assim: "Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me dá esperança", né? Sabendo que quando nós temos em mente aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz a esperança, nós nos alegramos, sabendo que, né, coisas novas virão, sabendo que para tudo tem um tempo determinado, né, inclusive para a tristeza, inclusive para a angústia. Amém? Agora aqui no subtópico, no tópico 2, melhor dizendo, no tópico 2 diz assim: "A alma que se encontra abatido."
a alma que se encontra abatida. Subtópico 1, não é pecado a alma estar abatida. Subtópico 2, a natureza traz lições de Deus. E o subtópico 3, é preciso ter esperança. E aí no subtópico 1, não é pecado a alma estar abatida, e isso é uma verdade, nós aprendemos isso, porque em diversas situações da nossa vida, nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por dificuldades. É, Quando nós olhamos no Salmo 23, inclusive nós hoje estudamos na lição 4, né? Nós percebemos que o salmista, o Davi, ele fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí, conversando com jovens em sala de aula, porque nós já estudamos essa lição em sala de aula, eu fiz uma pergunta, né? Fiz uma pergunta ali para a gente fazer um momento de integração, né? De dinâmica. E aí eu fiz a seguinte pergunta: o que não faltará? Se o Senhor é nosso pastor, o que não faltará? Não faltará tudo, né? E aí um jovem muito usado por Deus, né? Ele falou assim: não faltará aquilo que nós necessitamos, né? Não faltará aquilo que nós necessitamos, alimento, sustento, né? Vestimenta. E ele foi muito bem na sua colocação. Por quê? Porque realmente Deus não nos deixa faltar nada daquilo que necessitamos. E aí quando a gente fala daquilo que necessitamos, nós vamos entender que o pastor ele está presente na vida da ovelha cada segunda, todo momento ele está presente na vida da ovelha. Inclusive no vale da sombra da morte. Inclusive no vale da sombra da morte. Então, se nós temos um pastor, nada nos faltará. Isso é certo. Mas o Salmo também fala que ele estará conosco no vale da sombra da morte. Então, também não vai faltar na nossa vida um momento de vale, um momento de angústia, um momento de tribulação. Porque não importa o momento, não importa a situação. O que importa é se Deus está conosco. Isso é importante. Então, na vida do crente, não importa se às vezes ele está com a alma abatida. O importante é saber que Deus está conosco. Não é um pecado você estar com a alma abatida. Não é um pecado você estar triste. Né? E muitas vezes nós já tivemos esse pensamento e pensamos assim, eu penso assim, né? Que o crente ele é plenamente feliz e que passa por momentos de tristeza. E por outro lado, aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida, aqueles que não servem a Deus, eles têm uma vida plenamente triste e têm momentos de felicidade. É por isso que muitas pessoas falam assim: olha, não tem como dinheiro, não tem como uma pessoa falar que o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro traz sim. Não é que o dinheiro traz felicidade, o dinheiro traz momentos de felicidade. Porque uma vez que o dinheiro acaba, uma vez que momentos eles se findam, aí a tristeza volta. Então essa pessoa não é plenamente feliz. Mas aqueles que estão em Cristo, eles são plenamente felizes. Né? E por vezes acabam passando aí por momentos de tristeza, onde eles se encontram em abatidão de alma. Né? Se encontram com a alma abatida, com o coração abatido. E isso não é pecado, irmãos. Isso não é pecado. Amém? Agora aqui no subtópico 2, a natureza traz lições. A natureza traz lições de Deus, né? A natureza traz lições de Deus. Quando nós olhamos aqui para esse subtópico 2, nós observamos que ele fala assim, que ele traz dois destaques, né, no versículo 6. O Jordão e o Hermon, né? Por quê? Porque às vezes nós estamos no Jordão e desejamos estar no Hermon, né? Um lugar alto, sair ali dessa profundidade, desse abismo. Então a natureza nos traz essa lição, inclusive o próprio animal aqui que é citado no verso 1, né? Que é o servo, ele traz lição para a nossa vida, sendo ele da natureza, fazendo ele parte da natureza, ele traz lições para nós. E nós encontramos mesmo várias lições da natureza para a nossa vida. Inclusive, seria o ideal, né, uma ideia muito bacana,
pedir para os jovens trazer para a aula lições que nós podemos aprender com a natureza, né? Nesse mesmo contexto. E aí no subtópico 3, é preciso ter esperança. É preciso ter esperança. Como nós falamos aqui, né? Como nós falamos aqui, é necessário que nós venhamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando nós olhamos, por exemplo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, nós temos aqui: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, trazendo sempre por toda parte a mortificação do perdão, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vamos lá, versículo 8 de novo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então perceba, os versículos aqui, o contexto nos ensina que nós, mesmo servindo a Deus, nós não estamos isentos, né? Nós não estamos isentos de passar por tribulações. Não estamos isentos. Por mais que nós servimos a Deus, por mais que nós estamos na presença de Deus, nós vamos passar por momentos de angústia, em que nós vamos olhar para um lado, olhar para o outro e não encontrar solução, às vezes, para o nosso problema, onde nós vamos olhar para dentro de nós mesmos e nos vermos abatidos, né? Entretanto, sabendo que há um Deus que sempre olha por nós, que sempre está conosco e nos ajuda nos momentos de tribulação, e nos ajuda nos momentos de dificuldade. E aí, quando nós falamos sobre dificuldade, tribulação, a gente faz uma pergunta: mas será que jovem tem momentos de tristeza? Será que jovem tem momentos de tribulação? Será que jovens têm momentos de dificuldade? Às vezes é muito difícil para algumas pessoas entender isso. Acho que só porque é jovem não tem momentos de dificuldade. É óbvio que se a gente comparar a nossa dificuldade com a dificuldade de outras pessoas, nós vamos entender que a nossa dificuldade não é nada, mas cada um tem a sua experiência. Cada um tem uma estrutura sentimental, emocional, espiritual para aguentar as suas próprias dificuldades. Muitas pessoas, inclusive eu, tive esse pensamento que não, jovem não tem dificuldade, é frescura, né? Mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo que jovens têm a sua própria dificuldade. Ele não tem uma maturidade suficiente para aguentar determinadas situações, né? Mas no momento em que ele está vivendo, ele tem o seu momento de tristeza, ele tem o seu momento de angústia, ele tem o seu momento de abatidão, né? Ele tem aquele momento em que ele vai se sentir ali triste por uma perda, ou por não ter conseguido alguma coisa, ou por estar decepcionado com algo que ele gostaria de alcançar. Então ele vai se sentir triste, abatido naquele momento, né? Então o jovem ele pode também passar por momentos em que ele se sinta angustiado. E ele também pode encontrar refúgio em Deus. Ele pode também encontrar, aliás, ele vai encontrar refúgio somente em Deus. E esse é o perigo, por quê? Porque às vezes o jovem, ele procura refúgio no mundo, na bebida, nas drogas, na prostituição, né, nas baladas, nas curtições. Ele procura refúgio nessas coisas, naquilo que o mundo tem a oferecer. Mas aí o salmista ele nos ensina para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O salmista ele nos ensina que nós devemos desejar, almejar a presença de Deus. Nós devemos desejar a presença de Deus. Amém? E aí o subtópico 3. É preciso ter esperança, assim como nós falamos, né? É necessário ter esperança, porque, como se diz, né, a esperança é a última que morre, inclusive até depois da gente, né? A gente morre primeiro que a esperança. Brincadeiras à parte, mas é necessário ter esperança, é necessário nós olharmos para Jesus, que é a nossa esperança, a nossa gloriosa esperança, e saber que por mais que nós estejamos em momentos difíceis,
Tudo vai passar, porque o Senhor tem para a nossa vida o consolo, né? O Senhor tem para a nossa vida algo melhor. Amém? E aqui no tópico 3, como fortalecer a esperança em tempos difíceis. Lembre-se, primeiro subtópico. Não esteja sozinho. Não esteja sozinho. Subtópico 2. Equilíbrio espiritual e social. E o subtópico 3, traga à memória o que dá esperança. É o que nós falamos aqui diversas vezes, né, nesta lição. Traga à memória o que dá esperança. Não esteja sozinho. Não esteja sozinho. Isso é muito importante. Nós não temos estrutura, nós não temos maturidade, falando aqui no contexto dos jovens, né? Contexto de novos convertidos, de pessoas que estão aprendendo ainda, nós não temos estrutura para aprender sozinho. Nós observamos que há uma onda de pessoas que querem cultuar sozinho, que querem ser a própria igreja, que querem cultuar da sua casa, ter as suas próprias experiências, seus próprios ensinamentos. Ter experiências com Deus é maravilhoso. Agora, quando você quer fazer tudo isso sozinho, isso é mal. Isso é mal. É por isso que nós devemos estar acompanhados. Deus reservou uma igreja para que a igreja cresça junto, para que a igreja, né, inclusive um pastor, esses dias eu estava ouvindo, né, assistindo um pastor pregando, e ele falou uma coisa muito interessante, que nós, por exemplo, eu não sou a igreja. Eu sozinho não sou a igreja, mas eu faço parte da igreja. Eu não sou o corpo de Cristo, mas eu faço parte do corpo de Cristo. E quando nós temos esse entendimento, nós aprendemos que nós necessitamos dos outros membros do corpo para que nós possamos caminhar, para que nós possamos viver, né? Então, primeiro subtópico, não esteja sozinho. Segundo, equilíbrio espiritual e social. Equilíbrio espiritual e social. E aí nós temos muitos desafios, né? Muitos desafios na vida que a gente precisa ter o equilíbrio, né? O equilíbrio espiritual e o equilíbrio social. O que seria o equilíbrio espiritual? Uma pessoa equilibrada espiritual, né? É uma pessoa que ela sempre ela tá estável, né? E não instável. Estar em equilíbrio não é aquela pessoa que ela um dia está muito santarrão e um dia está muito desviado. É uma pessoa que está em equilíbrio, servindo a Deus ali, em humildade, né? Uma pessoa que ela não tem altos e baixos, que está na tristeza, puxa, eu estou triste, eu estou abatido, mas eu estou servindo a Deus, estou adorando a Deus, estou buscando a Deus, né? Estou ali buscando servir a Deus, tá certo? E mesmo na tristeza ou na alegria, né, é como se fosse um casamento, né? Na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, ele está ali servindo a Deus, né? Ele não é aquela pessoa que só porque está com uma dificuldade, pronto, ele já abandona tudo, já desiste de tudo. Então isso é ter equilíbrio espiritual, né? Ter equilíbrio espiritual. E aí o equilíbrio social é o quê? É uma pessoa que ela sempre trabalha com dedicação, ela espera em Deus, ela ora e jejua e lê a palavra constantemente, né? Ela tem equilíbrio, ela alimenta a sua vida, ela alimenta a sua alma. Ela alimenta a sua alma. Uma pessoa que ela não se alimenta todos os dias, ela fica fraca, né? Doente. A mesma coisa é na vida do crente que não se alimenta, que não busca o conhecimento da palavra de Deus. Ela necessita buscar a presença de Deus. E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. E necessitamos da ajuda dos irmãos. É por isso que nós temos um culto. É por isso que nós temos a igreja. É por isso que é necessário que nós venhamos à casa do Senhor, porque aqui nós temos outros jovens, outros amigos, né? Nós temos amigos, temos pessoas para compartilhar conosco experiência. E aí no subtópico 3, né? Ele traz aqui o livro de Lamentações, aqui no capítulo 3.
gostaria até de ler com os irmãos, inclusive leia também em sala de aula, Lamentações, capítulo 3, aqui no versículo 21, que diz assim a palavra de Deus: Disto me recordarei a minha mente, por isso esperarei. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Aí no versículo 20 ele diz assim: Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Ok? Então perceba, né, daquilo que nós falamos. A memória traz para nós, a memória traz para nós coisas boas ou coisas ruins. É por isso que é necessário o Romanos capítulo 12, né? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, né? Mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, está falando aqui de memória, entendimento, aquilo que nós temos na mente. É necessário que nós venhamos renovar aquilo que está na nossa mente para que nós sejamos transformados, né? Há uma transformação quando nós trazemos algo à nossa memória, principalmente ainda a esperança. Quando nós esperamos em Deus, nós somos transformados por essa esperança. Quando nós esperamos em Deus, nós somos renovados. As nossas forças são renovadas e aquele momento que nós estamos passando, ele também é transformado, né? Se nós estamos num momento de angústia, quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, nós pensamos, puxa vida, isso aqui é só um momento e vai passar. Isso aqui é só um momento, mas nós precisamos ter um foco. Amém? Vamos aqui agora na conclusão que diz assim: nesta lição, vimos que a nossa alma é dependente de Deus. Não há nada em que você possa colocar a sua confiança para preencher o lugar do Senhor. Percebemos também que a alma sente a ausência de Deus diante de uma tribulação e angústia, embora Ele esteja perto. Podemos usar recursos espirituais para reagir ao sentimento paralisante. Assim, somos convidados a não estar sozinhos, a andar em equilíbrio espiritual e social, bem como a cultivar lembranças que nos motivam a viver a vontade de Deus. Amém, irmãos? Espero que essa aula ajude você a lecionar sua lição, tá? A lecionar essa lição em sala de aula. Você possa, em nome de Jesus, ter um bom êxito e tocar o coração de cada um dos jovens que estiver ouvindo você. Deus abençoe poderosamente sua vida.